Boa noite. Será só mais um minutinho, pessoal, terminar de entrar, a gente já começa, tá, pessoal? Quem que entrou por último, gente, que eu não consigo ver o nome aqui pra botar na chamada? Francisco, professor, tem que alterar aqui. Isso. Pronto, professor, tá com o nome já, viu? Tá certinho, obrigada. Bom, vamos lá então, pessoal. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. Certinho. Então tá. Aula passada, nossa primeira aula, né? Falamos sobre alguns assuntos que nós já vimos, né? Relembramos alguns conteúdos. E hoje a gente vai entrar em transformadores, né? Mais ou menos o que a gente vai ver hoje. Apresentar, então, a definição de transformadores e a sua importância. Deixa eu aceitar o colega. Apresentar o princípio de funcionamento. Introduzir, então, ao modelo de transformador ideal, né? Que é quando a gente usa, então, as condições ideais para ter uma facilidade nos cálculos. Apresentar um modelo de um transformador real, então, que é quando a gente leva em consideração algumas perdas. E aquela segunda parte ali, apresentar a metodologia experimental de determinação de parâmetros e características de desempenho. É o que a gente vai ver na próxima aula. Então, vamos lá. Deixa eu só ampliar minha tela aqui. O estudo de transformadores, então, permite, né, compreender como a energia elétrica pode ser transportada
de um circuito elétrico a outro através do acoplamento de um campo magnético, né, variável no tempo, estando os dois circuitos isolados eletricamente. Além de transferir energia, esse tipo de dispositivo também permite, né, transformar, ou seja, baixar ou elevar tensões, correntes e impedâncias, tá? Nós falamos na aula passada sobre a lei de Faraday e indução. Vamos rever alguns aspectos aqui, ó. A principal diferença entre campos variáveis e não variáveis está no tempo em um processo de indução. O que quer dizer isso, né? Um campo variável no tempo produz um campo elétrico ou uma força elétrica, né? Uma FEM, que por sua vez induz corrente elétrica em materiais condutores. Essa indução é fundamental no funcionamento dos transformadores. Há basicamente dois mecanismos, né, de indução em transformadores. Um é devido a um fluxo magnético variável, né, variável no tempo. O outro é devido ao movimento de um campo magnético, né? Vamos nos concentrar no primeiro caso, que constitui, né, a base de funcionamento de um transformador, né? A diferença prática entre é que eu vario, né, o fluxo magnético no tempo, ou seja, ele vai aumentando, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui, né? Parecido com corrente alternada, né? Ela varia no tempo, ela não é contínua, sempre o mesmo valor. A outra opção, né, para variação do campo magnético seria de movimento, literalmente movimentar uma peça, né? Se eu tenho um ímã permanente, por exemplo, esse é um ímã de geladeira, eu não consigo, né, variar o fluxo magnético dele no tempo. Ele é constantemente igual, né? Mas eu consigo movimentar o campo magnético a partir de movimento, ficar balançando ele para lá e para cá. Então, eu mudo o campo magnético. No caso de equipamentos mecânicos, né, esse movimento não é interessante. É mais interessante a gente aplicar, então, um fluxo magnético variável no tempo, ficar aumentando e diminuindo. Essa lei, né, foi formulada lá em 1830 por Faraday, após uma série de experimentos. O que ele observou? Que ao se mover um condutor formando um laço fechado, ou seja, uma espira, um curto-circuito, através de um campo magnético produzido por um ímã, ou vice-versa, movendo-se o ímã enquanto a espira permanecia, né, estacionária, fluía corrente elétrica pelo condutor. Essa corrente não é devida a nenhuma fonte externa, mas sim induzida no condutor pela variação de campo magnético. Faraday também descobriu que essa corrente era proporcional à taxa de variação no tempo do fluxo magnético. Na verdade, essa corrente é devida a uma tensão induzida, né, no condutor. Tensão essa chamada de força eletromotriz induzida, ou FEM induzida, produzida, né, em experimentos demonstrados a seguir. Sendo Φ ali, este símbolozinho aqui, o fluxo através da espira condutora, a situação física é mostrada na figura 1. Em geral, né, o condutor é uma bobina de mais de uma espira, então forma um solenoide, né? Sendo N o número total de espiras da bobina, se eu tenho um ímã, né, o ímã ele tem um campo magnético em torno de si e eu consigo variar esse campo magnético movimentando o meu ímã. Juntando esse conhecimento às leis de Lenz, que são, na equação 1, o sinal negativo, né, indica que... Deixa eu aceitar o colega aqui, Luiz. O sinal negativo indica que, se o fluxo magnético que atravessa a bobina aumenta, a FEM, a força eletromotriz produz, né, uma corrente cujo fluxo se opõe ao aumento do fluxo que atravessa a bobina.
Se o fluxo diminui, a FEM produz corrente que aumenta o fluxo dessa bobina. Esse processo é ilustrado nesta próxima figura. Tá? Então, a gente tem a representação ali de duas espiras, né? E um movimento relativo entre as duas. Se a gente usa, então, a regra da mão direita para determinar o sentido do fluxo gerado pela corrente I1, que é a corrente da bobina 1, um aumento na corrente ocasiona, então, deixa eu aceitar o colega aqui só, Giovanni. Ocasiona, né, um aumento no fluxo através da bobina 1 e 2. A bobina, então, 1 é a fonte de fluxo, a FEM é gerada na bobina 2, mas como essa bobina está em um circuito aberto, não há corrente nela e, portanto, nenhum fluxo devido a essa bobina. Agora consiste na situação ali 2, né, que é onde, novamente, usando a regra da mão direita, um aumento do fluxo devido à bobina 1, produz uma FEM negativa na bobina 2. Isso corresponde, né, ao que nós conversamos sobre a lei de Faraday. Essa FEM induzida é mostrada ali na figura 2. Pode ser vista como uma fonte de um fluxo que está na direção oposta ao fluxo da figura 1, tá? Então, essa relação entre a FEM induzida e o acoplamento do fluxo magnético é definida pelas leis de Lenz, como segue. Ela nos diz, a direção da FEM, né, da força eletromotriz, é tal que o fluxo gerado pela corrente induzida se opõe à mudança do fluxo. Como consequência dessa lei, o fluxo, né, que é acoplado a um circuito, tende a manter o seu valor, magnitude e direção desse fluxo, né, anterior, resistindo a toda aquela mudança. Embora a lei de Faraday trate da FEM, né, num circuito, independente do fato desse circuito estar aberto ou fechado, a aplicação da lei de Lenz pressupõe a existência de uma corrente, portanto, né, considera um circuito fechado. O significado do sinal negativo da expressão indica que a FEM é considerada como uma fonte de tensão. Caso se omita o sinal, caso não se use o sinal negativo, a tensão induzida é considerado uma queda de tensão. Tá? Em outras palavras, a presença ou a ausência do sinal negativo depende da convenção, né, na escolha da referência para a tensão. Sobre a variação, então, das FEMs, tá? Na apresentação da lei de Faraday, né, foi dito que a FEM produzir por um fluxo magnético variável no tempo, a qual se denomina FEM variacional. Essa denominação, então, existe para distinguir a FEM gerada pela movimentação relativa entre a fonte do fluxo e o condutor, que é chamada de mocional. Se o circuito elétrico é fechado, haverá corrente nesse circuito. E essa corrente produzirá, então, né, uma densidade de fluxo, de acordo com as leis de Lenz. Qualquer circuito fechado, submetido a um fluxo magnético variável, será sede de correntes ocasionadas pela FEM induzida nele. Como que a gente usa essas regras, né, nos transformadores? Como é que a gente aplica as leis de Faraday e as leis de Lenz em transformadores, né? Um transformador, então, o que ele é? Um dispositivo, né, destinado a transformar tensões, correntes e impedâncias. Né? Trata-se de um dispositivo de corrente alternada, tá? Se eu tenho corrente contínua, eu não consigo ter um fluxo de campo magnético, tá? Então, o princípio de funcionamento do transformador não se aplica. Por isso que em transformadores eu sempre tenho corrente alternada. Aspecto construtivo, né, dos transformadores. Um transformador, então, consiste de quê? Duas bobinas ou mais, né? Os primeiros a gente vai ver com apenas duas bobinas. Um caminho, né? Ou circuito magnético, que é aquele elemento que acopla essas bobinas. No caso desse esquema aqui, ó, esse cubo vazado
é o meu caminho, que acopla, de certa forma, as minhas espiras da bobina 1 com as minhas espiras da bobina 2, tá? O transformador dessa figura aqui apresenta duas bobinas apenas, os enrolamentos. E o núcleo não possui entreveros, tá? Lembram que são os entreveros que nós vimos na aula passada? São aquelas partes vazadas, né? Como se tivesse um corte ali no meu caminho, tá? Esse meu caminho, ele é inteiro, para facilitar os primeiros cálculos. Corresponde a um circuito magnético, então, fechado. A figura, então, clássica de um estudo de transformador monofásico será adotada nesses primeiros exercícios, tá? Então, nessa mesma figura, ainda, o enrolamento conectado à fonte, que é essa daqui, ó, que tem este símbolo, é denominado por convenção de enrolamento primário. Então, aquela bobina que é conectada à fonte, normalmente é a bobina primária, ou enrolamento primário, tá? Já o enrolamento que é conectado com a carga, né? Sendo carga aquilo que eu vou conectar no meu transformador, a minha bobina que é conectada à minha carga, por convenção a gente chama de enrolamento secundário. Transformadores de potência, tá, são destinados primeiramente à transformação de tensão. Tá? Então, o primeiro foco é a transformação de tensão. E operam com correntes relativamente altas. O circuito magnético é constituído de material ferromagnético. Tá? Este caminho é feito de um material ferromagnético, para que eu tenha facilidade, né, de circulação de campo magnético. Como, por exemplo, os aços, né, a fim de produzir um caminho de baixa relutância, tá, para o fluxo magnético. Geralmente, o núcleo de aço dos transformadores é laminado para produzir a indução de corrente no próprio núcleo. Tá? Então, normalmente os núcleos são laminados, não são maciços. Já essas correntes, né, contribuem para o surgimento de perdas por aquecimento devido ao efeito Joule, né? Nós já conversamos isso nas primeiras disciplinas e sabemos então que, mecanicamente falando e eletricamente falando, eu sempre tenho perdas, né? Por isso que eu sempre faço os meus primeiros exercícios, né, de uma forma ideal, que é aqueles componentes que funcionam de forma perfeita, né, e não tem perdas. Mas os reais, na prática, eu sempre tenho perdas. E essas perdas se dão principalmente pelo efeito Joule, que é o aquecimento, né? Calor é energia. Então, estou circulando corrente elétrica, parte dessa corrente elétrica se transforma em calor e é dissipada no ar. Isso é uma forma de perda, tá? Mas, ao mesmo tempo que a gente tenta reduzir, a gente nunca consegue ter perda zero, tá? Em geral, se utiliza-se aço silício com o intuito de se aumentar a resistividade e diminuir ainda mais essas correntes parasitas. Transformadores para casamento de impedâncias são, em geral, destinados à aplicação de baixa potência, tá? Enquanto aqueles para transformação de tensão podem ser de altas potências. Há outros tipos de transformadores, alguns com núcleo ferromagnético, outros sem núcleo, ditos transformadores com núcleo de ar, tá? E ainda aqueles com núcleo de ferrite. Hoje a gente vai focar nos transformadores, tá, de tensão, aqueles que elevam ou rebaixam tensão. Sobre o transformador, então. Um transformador ideal, tá? Vamos voltar à figura, essa figura aqui. Vou dar um zoom aqui só para a gente conversar sobre essas leis que nós falamos, né? O que a gente conversou na aula passada? A gente sabe, então,
que corrente elétrica, quando passa por um condutor, gera em torno de si, né, em torno deste condutor, um campo magnético. No caso de bobinas, aonde é mais intenso o campo magnético? Na parte externa ou interna? Palpites? Tem 50% de chance de acertar. Em bobinas, aonde é mais intenso o meu campo magnético? Na parte interna. Isso. Quando eu tenho condutores retilíneos, ou seja, só o fio, né? Um único fio. O meu campo magnético é mais intenso no exterior do meu fio, né? No interior é pouco significativo. Quando eu tenho várias espiras, uma bobina, que é a mesma coisa com solenoide, né? O meu campo magnético no exterior acaba se anulando. E o meu campo magnético no interior da bobina, que é maior, tá? A gente sabe, então, que a passagem de corrente elétrica em um condutor gera campo magnético. Foi assim, então, que foi descoberto o princípio de funcionamento do transformador. Porque sabendo que se eu passo corrente elétrica em um condutor, eu gero campo magnético, meu outro pesquisador fez que pergunta, e se eu fizer o inverso? Se eu passar campo magnético por uma bobina, será que gera corrente elétrica? Bom, ele descobriu então que só circular campo magnético por uma bobina não gera corrente elétrica. Eu preciso que esse campo magnético seja variável, tá? Ou seja, como é que funciona o transformador? Essa minha fonte aqui, né, tá desligada. Vou ligar essa fonte. Quando essa fonte é ligada, começa a circular corrente elétrica na minha bobina primária, né? Depois que passou a circular corrente elétrica, se criou, então, um campo magnético, tá? Esse campo magnético vai passar pela minha bobina, pelo meu enrolamento secundário, tá? Só que esse campo magnético, ele é variável. Então, a variação de campo magnético me gera corrente elétrica, tá? Por isso que eu tenho corrente alternada em transformadores, tá? Nada acontece de forma instantânea, tá? Quando essa minha fonte aqui está desligada. Tem um áudio comigo aí, gente. Vamos dizer que essa minha fonte, ela atinge 10 amperes, certo? Quando eu ligo ela, ela não passa de 0 para 10 instantaneamente, né? Vai aumentando. 0, 1, 2, 3, 4. Vai aumentando, né? É 1, 2, 3, 4. Conforme vai circulando corrente elétrica, né? Vai se criando o meu campo magnético. O meu campo magnético é proporcional à minha corrente. Quando está passando 1 ampere de corrente, eu tenho um fluxo magnético. Quando está passando 2, esse meu campo magnético aumenta um pouquinho. Quando passa 3, aumenta mais um pouquinho. Quando passa 4, vai aumentando, tá? De forma proporcional. Se a minha fonte, né, vai até 10 amperes, cheguei no 10, é o máximo, certo? Quando chega no 10, máximo de corrente elétrica, eu também vou ter ali o meu fluxo máximo de campo magnético. Enquanto está aumentando a minha corrente e, consecutivamente, o meu campo magnético, ou seja, está indo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Enquanto está aumentando a minha corrente, está acontecendo o quê? A variação do meu campo magnético. Ele também está aumentando.
enquanto ele está variando, aumentando, surge nesta bobina aqui corrente elétrica, porque a gente sabe que a variação de campo magnético em uma bobina gera corrente elétrica, né, no condutor, no fio desta bobina. Quando chega em 10, se a minha corrente ficar contínua em 10, o que vai acontecer com o campo magnético? Ele vai ser um valor contínuo também. Concordam comigo? Ninguém concorda comigo? Alguém discorda de mim? Concordo, professor. Concordo, tá? Então, a minha corrente está aumentando, meu campo magnético está aumentando. Quando a minha corrente fica contínua e o meu campo magnético também fica contínuo, ele não é mais variável, agora ele é contínuo, um único valor. Quando passa campo magnético, né? Ele nunca deixa de existir, ele está aqui passando, só que agora ele não está mais crescendo, ele não está mais variando, ele está contínuo. Pode continuar passando aqui, mas se ele for contínuo, ou seja, o mesmo valor sempre, eu não tenho, então, a existência de corrente elétrica. Enquanto está aumentando e ele está variando, aqui ó, surge corrente elétrica, começa a passar corrente elétrica nesse fio. A partir do momento que ele fica contínuo, cessa a minha corrente elétrica, né? Só que eu quero um transformador que fique sempre ligado, né? Sempre passando corrente elétrica. Então, para garantir que eu tenha sempre um fluxo magnético e, consecutivamente, uma corrente elétrica, eu tenho que variar a corrente elétrica aqui no meu enrolamento primário. Então, vai até 10, depois desce até 0. Quando chega em 10, começa a voltar. 10, 9, 8, 7, 6. O meu campo magnético, então, cresce, né? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Quando chega lá em 10, ele passa a descer. 10, 9, 8, 7, 6, 5. O que acontece com o meu campo magnético? Sobe, depois desce. Só que o meu interesse não é que ele só suba ou só desça, é que ele sempre faça esse movimento. Sobe, desce, sobe, desce. Nunca pare. Por quê? Eu preciso que ele mantenha uma variação sempre, para que tenha sempre aqui corrente elétrica circulando nesse segundo enrolamento, tá? Então, é por isso que eu tenho corrente alternada em transformadores. Porque se eu tiver corrente contínua, não vai funcionar. Vou passar corrente contínua aqui, vou gerar um campo magnético. Só que quando ele estabilizar, vai parar de criar corrente elétrica aqui. Então, que nome eu dou para cada dado? Eu tenho a minha corrente elétrica indutora, né? Porque quem é que tá, da onde que está vindo essa minha corrente elétrica? Está vindo da minha fonte. Então, ela é minha corrente elétrica indutora, tá? Cria um campo magnético indutor. Esse campo magnético passa pela bobina 2. Quando passa pela minha bobina 2, cria uma corrente elétrica induzida, tá? Porque a corrente elétrica desta bobina aqui, do enrolamento secundário, ela se criou devido à variação do campo magnético. Essa daqui não, essa aqui é uma fonte que está criando ela. Então, a corrente do enrolamento primário é sempre a corrente indutora. É ela que está iniciando, né, o circuito. E a corrente elétrica do enrolamento secundário é a corrente elétrica induzida, porque ela se criou devido àquele fluxo magnético. Entendido, então, o princípio de funcionamento, vamos para a análise de transformador ideal, que é quando eu faço considerações, né, para facilitar, então, o meu cálculo. Bem, professora, Oi. mas quem cria a corrente seria a espira ali do
do primário, certo? Porque a fonte ali, ela só vai te dar a tensão. Mas quando eu tenho uma fonte que gera tensão e um circuito fechado, eu não tenho corrente? Então, mas quem vai criar vai ser a espira do primário. Vai Isso. criar Elas, o ali primário é sempre quem vai criar. Por isso que ela é variar. Não te É isso? expliquei por último. Não, assim, ó, a espira do primário é que vai fazer variar a corrente. Eu não entendi essa parte aí de variação da corrente. Porque Quem que vai... acontece? Ou vai ser a variação da tensão na fonte, que a tensão, pelo menos, né, ela dá uma variada, nem que seja em alguns volts. Sim, Por vai ser a partir da variação da tensão, né? Porque tensão e aí que corrente varia a corrente. juntos. Não, é isso aí que eu interpretei, foi isso que eu falei agora. Eu tô correto? Isso, essa daqui ó, é uma fonte alternada, tá? Ela já tem uma variação de tensão e, consecutivamente, de corrente. Essa fonte, ela já é uma fonte alternada. Então, ela aumenta e diminui a corrente, aumenta e diminui a corrente. Essa corrente, né, indutora, porque é ela que começa todo o princípio. Cria o campo magnético e o campo magnético dá origem à segunda corrente, que é a corrente induzida. Mas é isso que tu falou. Essa fonte aqui, ó, ela já é uma fonte, tá, própria para ceder corrente alternada. Certo, ok, professor. Vamos para as considerações de transformador ideal, tá? Um transformador ideal é aquele em que o acoplamento entre as bobinas é perfeito, ou seja, todas se abraçam, né? O mesmo fluxo, todas as espiras ali abraçam o fluxo, o que vale dizer que não há dispersão de fluxo, tá? O que eu quero dizer com dispersão do fluxo magnético? Vamos olhar o desenho aqui, tá? Passa a corrente aqui pela minha bobina primária e surge, né, um campo magnético que tem maior intensidade no meio da minha bobina, tá? Ele vai ter sempre uma forma, né, circular. Claro, o meu caminho é quadradinho, mas, ó, passa aqui, ó, por dentro da bobina e volta, passa e volta, passa e volta. De forma ideal, né, todo o fluxo que sai aqui de cima da bobina volta por dentro da bobina. Só que na prática, o fluxo se dispersa um pouquinho, né? Acaba se dispersando no ar, que nem corrente elétrica, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma ligação e tenho que usar um condutor muito longo, eu não perco um pouco de corrente elétrica no caminho? Perco, né? Então é a mesma coisa o fluxo magnético. A gente considera que tudo que sai aqui em cima entra aqui dentro, no ideal, tá? Isso implica assumir a hipótese de que a permeabilidade magnética do núcleo, né? O núcleo é aquele material ali, o cubo vazado, que é normalmente ferro magnético, é alta. Ou no caso de ideal, tá? A gente diz que a permeabilidade magnética é infinita. O que é dizer que a permeabilidade magnética de um material é infinita? É dizer que não tem dispersão, que ela é perfeita, tá? É a mesma coisa que se eu usasse um condutor, né? E fosse fazer uma extensão de 50 metros. Eu sei que eu vou ter uma perda, né, de corrente elétrica no caminho. Quando eu não tenho essa perda, eu digo então que a minha permeabilidade magnética é infinita, perfeita, tá? Além disso, admite-se também que o transformador não possui perdas de nenhuma natureza, tá? Seja nos enrolamentos ou seja no núcleo. Eu tenho vários tipos de perda, mas o mais importante, que é o que me dá mais prejuízo, né, é o efeito Joule. Então, no transformador ideal, eu parto do princípio de que eu não tenho
perda por efeito Joule, de que ele não aquece o suficiente para que eu tenha perdas de fluxo magnético ou de corrente. As figuras 4A e 4B mostram, então, uma representação ali esquemática de um transformador ideal. Em 6A, o transformador está com o circuito em aberto, tá? Enquanto o 6B é um circuito que está alimentando uma carga, tá? A gente normalmente analisa os circuitos, né? Ou de forma aberta ou com carga, que é quando eu tenho um dispositivo associado lá ao meu transformador, associado ao enrolamento secundário. Bom, Professor, Oi. uma pergunta só. Tu deu um exemplo ali de um fio longo e tal. Ele perde corrente elétrica, mas a corrente elétrica, ela não é referente à minha carga. Se eu não ter uma tensão que ela pede, ela não vai conseguir chegar à corrente dela. Ela vai chegar a uma corrente... A corrente dela vai ser baixa, né? Sim. Então, ela vai perder tensão, é isso? Ou é corrente elétrica mesmo? Não, é Não entendi essa corrente parte. elétrica mesmo. Porque, claro que consecutivamente diminui a tensão, né? Mas é corrente elétrica. Porque o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é fluxo de elétrons, né? Um condutor, um fio ideal, eu posso botar um fio de 100 metros, né? A corrente que eu tenho aqui na entrada tem que ser a mesma na saída. Só que na prática, os elétrons acabam, né, se dissipando, se perdem em alguns pontos por aquecimento ou por falha no isolamento, né? Então, na prática, a gente vai medir lá na saída, a corrente está um pouquinho menor. Olha só, o Francisco, se tu pegar um cabo PP de 1 milímetro, tu vai conseguir com uma extensão, fazer uma extensão dele de 10 metros. Tu vai conseguir ligar uma furadeira, né? Tu vai ter 110, 220 ali, né? Isso. Mas se tu fizer 1 quilômetro, tu vai ter os mesmos 110 ou 220 nele. Porém, tu não vai conseguir ligar a furadeira por causa da distância que tu vai ter do cabo. E Isso. mesmo ele sendo 1 milímetro. Tu continua alimentando a tensão ali, a tensão é a mesma, de alimentação é a mesma, só que a distância é muito grande e a dispersão dos elétrons é muito grande, né? Então, é como se, né, se diminuísse, a gente pode comparar com uma diminuição da bitola, né? Vai perdendo a capacidade ali dos elétrons fluírem, eles vão se dissipando e vão chegando cada vez menos. Até um ponto que, dependendo da distância dessa tua extensão aí, tu pode alimentar o teu 110, 220. Ah, mas quando chegou lá na ponta não tá ligando o meu equipamento. Sim, porque os elétrons não estão conseguindo chegar nesse circuito todo aí. É bem por dispersão mesmo. E a mesma coisa que acontece com corrente elétrica, né? Acontece com fluxo magnético. A gente tem aqui um núcleo ferromagnético que é por ele que deveria circular, né, de forma perfeita o fluxo magnético, fazer a volta como está na seta. Só que um fluxo ou outro acaba se dispersando, assim como os elétrons no caso de circuitos elétricos. Ah, sim, eu pensava que era a tensão que caía mesmo. Não. Faz A sentido. tensão de alimentação pode ser a mesma, pode continuar Sim. alimentando. Mas tu perde por dispersão dos elétrons mesmo. O exemplo do colega foi bem bom. Vai fazer literalmente uma extensão, vai botar na tua tomada. Se essa tua extensão tiver 2 km, o fio for muito fininho, pode ser que tu ligue teu equipamento lá e não ligue. Mas não é que não tem tensão, tá alimentado na tomada normal. Só que a distância foi muito alta mesmo. Tá, então a tensão, nesse exemplo dele, se eu ligar a tensão, vai ser a mesma, não vai interferir a tensão, professor. Porque corrente é quando eu tenho consumo, né? Corrente é consumo, né? Corrente é fluxo de elétrons. Sim. Dentro de um circuito fechado, né? Só que quando tu aumenta muito esse circuito, o que circula em um circuito fechado? São os elétrons. Só que se esse circuito fica muito grande,
eles se perdem, né? E tu não tem um circuito fechado. O que acontece se a gente for lá e cortar um circuito, ficar um circuito aberto? Tu tá alimentando com tensão, não tá? Só que se tu cortar um fio, vai acontecer o quê? Um circuito aberto, não vai chegar, é corrente. Então, tu pode ter alimentação de tensão. Mas se tu não tem o fluxo dos elétrons, tu não tem a corrente circulando. Certo? Que é essa comparação que a gente faz nos dois transformadores. Um tipo de transformador é o em aberto, né? Que a gente considera como se ele não tivesse nenhuma carga, que ele só tem a minha bobina, né? E aqui ele está em aberto. E eu tenho também os transformadores com cargas, né? De forma prática, eu sempre boto uma carga aqui. Por exemplo, eu vou usar um equipamento, eu quero baixar a tensão de 220 para 110, né? O que vai ser a minha carga? A minha carga vai ser meu equipamento que eu vou associar ali. Mas para análise de cálculo, eu posso fazer os dois. Bom, vamos lá então. Correntes positivas são aquelas que estabelecem, então, fluxos positivos. Os pontos nos terminais superiores dos enrolamentos primários e secundários, as suas marcas de polaridade, ou seja, corrente entrando pelo ponto estabelece um fluxo positivo, tá? Então, eu posso ter o fluxo positivo e o fluxo negativo, né? Porque a minha corrente vai ser alternada. Sobre a polaridade, né? Então, aqui eu tenho um exemplo em A, um transformador ideal em vazio. Aqui eu não tenho nenhuma carga, está em aberto. E no exemplo 2 eu tenho uma carga aqui, como se eu botasse um equipamento. Essa corrente alternada, a definição de polaridade de um enrolamento de transformador monofásico em relação à polaridade de outro enrolamento desse mesmo transformador. Resume-se, então, em saber se as tensões nelas induzidas pelo fluxo mútuo e observada entre seus terminais estão em plena concordância ou plena oposição de fases. Entretanto, o fato de que elas estarem ou não em fase será decorrência única, né, exclusivamente de como se aplica as tensões em um dele e como se utiliza a tensão induzida em outros terminais. Vamos ver sobre os cálculos, né, de transformadores em vazio, considerando, né, o transformador ideal ainda, mostrado ali na figura como nós vimos, sendo o fluxo, né, mesmo em ambas as bobinas, ou seja, no transformador ideal, todo o fluxo que sai dessa bobina passa por essa bobina, segunda bobina, e volta, né? O fluxo não se dispersa, então é uma permeabilidade ideal, já que despreza diversas perdas, né? Aqui, ó, tudo que eu tenho D, né, de fluxo dt, isso são integrais, derivações, né, ou integrais de resolução matemática. O que a gente precisa saber de equação, tá? Essa equação aqui é importante e ela me diz o quê? Lembram o que é o meu E? Meu E, né, é as minhas forças. Eu não lembro, professora. Forças magnéticas, né? Ela tem a mesma... Ai, opa, voltou aqui, falhou o meu áudio, tá? O meu E, né? As minhas fens, né? São parecidas com tensões, né? Só que não envolvem perdas, né? O que é a tensão? Tensão final, né? Ela envolve a minha perda, né? O que eu já perdi? Por exemplo, um motor, tá? Um motor elétrico, ele tem uma tensão de entrada, né? Uma tensão de entrada. Só que se eu conectar, se eu fizer a medição, né? Áudio. Opa. Voltou. Se eu fizer a medição ali no meu motor elétrico,
ele nunca vai sair a minha tensão do meu manual, perfeito. Se eu disse que eu tenho um motor e a tensão do meu motor é de 100 volts. Se eu medir ali, ó, na saída do meu motor, não preciso nem ser no final de um fio, por exemplo, que eu tenho perdas. Nunca vai ser esse exato 100. Vai ser sempre 99, 98,5, né? Eu tenho perdas que eu não consigo administrar. Conforme eu ligo um motor, né, ele já tem perdas por calor, principalmente. Então, o meu E seria a minha tensão ideal, aquela que diz no manual, né? Então, diz lá, esse motor produz uma tensão de 100 volts, tá? Então, o meu E é a minha tensão ideal. O meu V é a minha tensão real. É aquela que, se eu medir lá na saída do meu motor, eu vou medir e tá, não é 100, é 99,5, tá? Como eu tô levando em consideração o transformador ideal, o meu E, né, é igual ao meu V, porque eu não tenho nenhuma perda, tá? Então, primeira equação, por favor, anotem esta daqui, ó. E1 sobre E2 igual a V1 sobre V2 igual a N1 sobre N2 igual a A, tá? Essa é a equação para transformadores em vazio. Anotem essa primeira equação, então, por favor. Deu. Deu? Ok. Igual, ali é igual a, né? Igual a A, tá? Tá. Onde E1 e E2 são as fens. V1 e V2 são tensões. N1 e N2, número de espiras, tá? E o mais importante é o A. O que é o A? A é a relação ou de espiras ou de transformação, tá? Se usa as duas nomenclaturas. Todo transformador tem uma relação de transformação, né? Que é o quanto ele transforma. Ele pode ou baixar ou elevar a tensão, tá? Mas A é a relação de transformação daquele transformador. Ou ainda, né, relação de espiras, porque a gente sabe que o número de espiras de um transformador, né, está diretamente relacionado à tensão do meu transformador. Então, o número de espiras faz diferença na tensão do meu transformador. Então, eu posso chamar A de relação de espiras ou de relação de transformação. Essa é a primeira propriedade do transformador, que é transferir, né, ou refletir tensões de um lado para o outro. Anotado, então, a equação de transformadores em vazio, vamos falar sobre transformadores em carga, que é quando eu tenho aquela carga ali. Então, ao se acoplar uma carga a esse transformador, né, ideal, como esquematizado nesta figura 6b, que foi essa daqui que nós vimos, ó, quando eu tenho uma carga acoplada a esse meu transformador, né, circulará também uma corrente de carga, que é a corrente que passa por essa carga, né, IC. Essa corrente IC vai produzir, né, uma força magnetomotriz, uma FMM, e ela é dada pela equação força magnetomotriz, FC, é igual a N2 vezes IC, tá? Essas partes de correntes na carga, a gente vai ver com mais calma adiante. Vamos ver primeiro a relação de transformação entre os transformadores, que é a parte mais importante, tá? Pela lei de Lenz, tende a se opor, né, ou desmagnetizar um núcleo. Por outro lado, o fluxo tem que se conservar, uma vez que é imposta pela tensão aplicada, ou seja, V1 é igual a E1.
Sempre que eu tenho um V igual ao E, né, eu estou dizendo que o meu equipamento é ideal, eu não tenho perdas, de acordo com as leis de Faraday. Para que o fluxo permaneça invariante, o primário reage, né, absorvendo uma corrente. Para o caso, então, de transformadores com cargas, eu tenho estas equações. Ó. No lugar de E e V, eu passo a ter correntes, né? Porque se eu tenho uma carga, o meu circuito é fechado. Então, passa a circular uma corrente. Então, anotem, transformadores em carga, esta equação aqui. Não vou deixar azul, que eu acho que atrapalha. I1 sobre 2 igual a menos N2 sobre N1 igual a menos 1 sobre A, tá? E aí, I é corrente 1, corrente 2, N é a mesma coisa, número de espiras 1 e 2, e A, relação de transformação 1, ou relação do número de espiras. Aqui é ok. Deu. Então, tá. Então, né, não podemos confundir circuito elétrico análogo, né, ao circuito magnético. A gente pode fazer algumas comparações entre circuitos elétricos e circuitos magnéticos, tá? Sobre impedâncias, né? Além de transformação de tensão e correntes, né? Transformadores também alteram a impedância do circuito, tá? Como mostra a seguir. A impedância do circuito primário é dada pela seguinte relação entre E1 e I1, tá? Como segue. Então, a impedância do circuito primária se dá por Z1 é uma relação de E1 com I1, tá? Resolvendo matematicamente, a gente chega a esta equação aqui, ó, tá? Ou seja, considerando que a impedância do segundo enrolamento é igual à impedância da carga, a gente chega a essa equação aqui, ó, tá? Então, anotem essa equação aqui. Primeiro, anotem. Z2 igual a ZC. Tá? Isso é a transformação de impedâncias. Se quiserem botar o título, transformação de impedâncias, como diz aqui. Transformadores de impedância. Então, em transformação de impedâncias, Z2 é igual a ZC, tá? E eu sei que a impedância 1, ou seja, Z1, é igual a A ao quadrado igual a ZC, tá? A é a mesma coisa, relação de transformação. Z1, impedância do circuito 1, Z2, impedância do circuito 2, e ZC, né, que é a mesma coisa que o circuito 2, é a impedância da carga. Nós vamos falar sobre esses casamentos de impedância com mais calma depois também, tá? Anotado, Z1 igual a A quadrado sobre ZC. Ok. Todo esse material, agora eu já vou passar o das duas aulas, tá? Eu vou passar para você. Então, não precisem anotar tudo. Mas tem algumas equações, que é o que a gente mais vai usar. Por exemplo, agora, assim que a gente vê aquela parte de potência, a gente já vai fazer um exercício. Então, essas eu vou pedir para vocês anotarem, porque é legal ter destacado no caderno, tá? São pouquinhas coisas, mas é bom ter separado ali. Vamos falar sobre potências elétricas, tá? As potências elétricas, então, do primário e do secundário, podem ser calculadas a partir de... A gente sabe que potência
é tensão vezes corrente. Deixa eu acertar o colega. A gente sabe que potência é tensão vezes corrente. Então, a potência 1 é igual a tensão 1 vezes a corrente 1, tá? Então, anotem, potência elétrica P1 é igual a V1 vezes I1. Para P2 serve a mesma coisa, tá? Então anote, essa não tem aqui, vai ser bem parecida, mas anotem embaixo dessa aqui. P2 igual a V2 vezes I2, tá? Como as fórmulas de potência são iguais para 1 e 2, eu sei que uma potência, né, por causa da relação de transformação, é o inverso da outra, no sentido do sinal, mas em termos de módulo, ou seja, o valor, é a mesma coisa. Então, eu sei que, anotem só essa parte, P2 é igual a menos P1, tá? Isso é só para indicar o sentido, tá? Então, se P1 vale 10, P2 vale 10, tá? Mas não existe potência negativa, é só para indicar que é do sentido oposto. P2 é igual a menos P1. A expressão acima confirma as hipóteses, né, estabelecidas para um transformador ideal, ou seja, ausência de perdas. Toda potência que entra pelo primário sai no secundário, né? O sinal negativo acima indica que o sentido do fluxo de potência é distinto para o primário e secundário, ou seja, a potência positiva entra pelo primário e a potência negativa sai pelo secundário. Embora um transformador real esteja sujeito a perdas, né, devido à resistência de condutores, correntes induzidas no núcleo, correntes necessárias para magnetizar esse núcleo, a principal hipótese considerada na definição de uma transformação ideal foi a adoção de uma permeabilidade infinita, tá? O que implica em uma relutância nula. Relutância é a dificuldade de campo elétrico. Então, se a minha permeabilidade, a facilidade é infinita, a minha relutância é zero. Todavia, em algumas aplicações práticas e para alguns transformadores, essa hipótese raramente, né, ou nunca se aplica, como é o caso dos transformadores do núcleo de ar, né? Eu não tenho aquele núcleo de material ferromagnético, então as minhas perdas são muito maiores. Em muitos transformadores, as perdas são relativamente pequenas, às vezes menores que 1%, e as aproximações acima são bem razoáveis, né? Então, quando eu tenho núcleos ferromagnéticos, eu posso utilizar os cálculos de transformadores ideais, que são cálculos mais simples, mas são bem aproximados, porque as minhas perdas são de mais ou menos 1%. Então, se eu calcular um ideal, considero 1%, eu chego no meu valor bem aproximado, né? Quando eu não tenho núcleos ferromagnéticos, só aqueles transformadores ideal AA, já não é interessante eu aplicar as equações de transformador ideal, né? No entanto, em transformadores de baixa potência, as perdas podem ser elevadas em consideração, né, aqueles de potências mais altas. Então, principais características ali, conclusões. Características de um transformador ideal. Núcleo de permeabilidade infinita, né? Se a permeabilidade é infinita, ou seja, muito, muito grande, a relutância, a dificuldade é nula. 2, perdas nulas. Não tenho perda por nenhum tipo. E sem dispersão do fluxo. Então, todo o fluxo que sai da bobina 1 passa pela bobina 2 e volta. E as relações mais importantes são essas equações aqui, que foi a que vocês anotaram, né? V1 sobre V2 igual a N1 sobre N2 igual a A. E 1 sobre 2
igual a menos 1 sobre A. Z1 é igual, Z1 sobre Z2 é igual a A ao quadrado, tá? Aqui ela só está escrita de forma diferente da que vocês anotaram, mas é a mesma coisa. Se passar o ZC que estava deste lado aqui, passar para o outro lado, está multiplicando, passa dividindo, fica a mesma equação. E, por último, P2 igual a menos P1, tá? Tendo essas equações, então, vamos exercitar. Exercício 1. Uma máquina de solda elétrica precisa operar com uma corrente elétrica de 400 amperes para que haja potência dissipada suficiente, né, para fundir as peças metálicas. A potência necessária é dada por P igual a R vezes I, tá? Onde R é a resistência dos eletrodos de solda. Com a intenção de obter esse valor de corrente elétrica, utilizou-se então um transformador, que está ligado a uma rede elétrica cuja tensão vale 10 volts e pode fornecer no máximo 40 amperes. Qual deve ser a razão do núcleo de espiras entre o enrolamento primário e o secundário do transformador? E qual a tensão de saída? Tá? Então, primeiro, vamos anotar os nossos dados. Vou abrir só a outra página aqui para a gente resolver, tá? Tô fazendo assim com a outra turma, tá dando certo. Venho aqui. Espera que eu vou mudar a tela de vocês. Aqui e aqui. Opa, botei para a mesma tela. Aqui. Todo mundo tá vendo? Vou aumentar aqui a letra fonte só. Por quê? Aqui fica o enunciado do exercício e a gente vai resolvendo embaixo aqui, tá? Então, vamos anotar os dados importantes. Tá? Então, uma máquina de solda elétrica precisa operar com uma corrente de 400 amperes, tá? Se é a máquina que precisa operar, é de 400 amperes. Para que haja potência dissipada suficiente para fundir as peças metálicas, a potência necessária é dada por P igual a R vezes I, onde R é a resistência dos eletrodos de solda. Com a intenção de obter este valor de corrente, né, utilizou-se um transformador que está ligado a uma rede elétrica cuja tensão vale 110 volts. Gente, se o 110 volts está ligado à rede, o 110 é a tensão 1 ou é a tensão 2? Tensão 1. Tensão 1. Então, a gente já anota esse dado. V1 igual a 110 volts. E pode fornecer no máximo 40 amperes, né? Se a minha rede está ligada a 110 e pode fornecer 40 amperes de corrente, eu sei que esse 40 amperes é a minha corrente 1. Então, V1 igual a 110 e corrente 1 igual a 40 amperes. Lá no início, ele me disse o quê? Ó? Que a minha máquina de solda, ela precisa operar com uma corrente de quê? Com uma corrente de 400 amperes. Então, esses 400 aqui, ó, é a corrente que está ligada à máquina. A máquina está em que lado do transformador? No primário ou no secundário? Secundário? Oi? Secundário? Secundário? No secundário. Então, esses 400 é o meu I2. 2. Então, primeiro, o que ela me pede?
qual deve ser a razão do número de espiras entre o rolamento primário e o rolamento secundário, tá? O que eu tenho de informações? Eu tenho duas correntes e quero a relação, tá, de número de espiras. Só que ela não me deu, né, nenhum valor de número de espiras. Só que eu não tenho uma equação que me diz que I1 sobre I2 é igual a menos N2 sobre N1 igual a menos 1 sobre A. O que é a relação entre dois valores? É um sobre o outro, tá? Então, a minha relação de N2 sobre N1 é a mesma coisa, né, que I1 sobre I2, né? Então, eu quero a relação do enrolamento primário sobre o enrolamento secundário. Então, o que eu quero descobrir? Relação entre o rolamento secundário e o rolamento primário. Quero quem? O A, tá? Relação de transformação é sempre o A. A é tanto a relação de transformação quanto relação de número de espiras, né? Sempre que eu tenho, assim, três igualdades, I1 sobre 2 igual a N2 sobre N1 igual a menos 1 sobre A. Eu tenho que calcular sempre com duas, né? Qual que eu vou usar? N2 e N1 eu não tenho, então não é interessante eu usar essa relação aqui. Eu vou usar a primeira, I1 sobre 2, que eu tenho esses dois valores, igual a menos 1 sobre A. A é o que eu quero calcular, a relação, né, de espiras. I1, então, vou botar aqui embaixo, 40 espiras, 40 amperes, e 2 é 400 amperes, igual a menos 1 sobre A. 400 dividido por 40 dividido por 400 dá 0,1, igual a menos 1 sobre A. Só que eu não quero menos 1 sobre A. Eu quero o quê? A. O A está desse lado dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar A vezes 0,1 igual a menos 1. Né? Mas, de novo, eu quero o A sozinho. 0,1 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, A igual a menos 1 sobre 0,1. Menos 1 sobre 0,1, eu tenho? Menos 10. Menos 10. Tá? O que esse menos 10 quer dizer? Ele está me perguntando a relação, né, do número de espiras. Então, menos 10, ó, número de espiras do enrolamento primário para o enrolamento secundário. Como eu tenho menos 10, eu sei que o número de espiras do enrolamento primário vai ser menor que o enrolamento secundário, tá? Mas o sinal não é o que importa quando eu quero a relação, e sim o valor, né? O que é uma relação? O quanto maior uma em relação à outra, tá? Então, a relação entre o número de espiras é 10. Então, uma bobina tem 10 espiras a mais que a outra. Ou posso dizer, uma bobina tem 10 espiras a menos que a outra, tá? Quanto cada uma tem, eu não sei, mas eu sei a relação. Quanto uma tem a mais que a outra. Nesse caso, é uma relação de 10. Então, uma espira é 10 vezes maior que a outra. Desculpa.
Todo mundo encontrou A igual a menos 10? Isso é meio Professora. lógico, né, Natália? Hã? É meio lógico, né? Pra te ter Ô, 10 professora, vezes ô, a professora. corrente. Oi. Tá, e no caso assim, ó, deu coincidência? Ou dá sempre, tipo, se eu pegar o I2 e dividir pelo I1, vai me dar os 10? Vai dar sempre... Não vai dar sempre 10. Tá? Esse ficou Não. um pouco mais fácil porque os números são redondos, ó. É 40 e 400. Então, eu sei que é uma diferença de 10. Agora, quando é números quebrados, um é 35, o outro é 42,3. Tá, mas eu digo assim, mas se eu dividir o I2 pelo I1, me dá certo ou não? Sim, sempre. Tá? Sim. Divido o I1 por I2, vou ter a relação. Ou Aham. se eu não tenho as correntes, eu tenho o número de espiras, eu também consigo calcular. Às vezes eu não tenho a corrente. Eu posso ir ali e contar quantas espiras tem em cada rolamento. Posso fazer uma relação, por isso que é uma equação de relação, né? Posso fazer uma relação de corrente ou do número de espiras ou ainda de tensão, que é o que eu quero também. Tá, ô professora. E Oi. outra coisa, assim, ó, tá, e se eu vou na regulagem da máquina ali, entendeu? Certo. E eu altero a minha amperagem da máquina, no caso, eu tô trocando o número de espiras, seria isso? Não, o número de espiras é fixo, não é? Tá, e como é que eu consigo aumentar e baixar a amperagem da máquina? Quando tu altera a corrente, tu enxerga surgindo uma espira a mais ou uma espira a menos? Não. Não. Tu tá alterando a relação. Tu tá aumentando a corrente, mas não tá mudando o número de espiras. Então, a tua relação tá mudando. A tua relação que antes era 10, tá baixando para 8 ou subindo para 11. A tua Tá, entendi. Eu altero a corrente, no caso. Isso. Tu pode usar o número de espiras para calcular, né, uma vez, para saber a relação entre um e outra, mas é a única coisa que é fixa, né? É o número de espiras. Essa a gente não vai conseguir alterar fisicamente, né? A gente consegue alterar a corrente e a tensão. Só que sabendo essa relação, eu consigo saber a tensão de saída, tá? Por quê? Fiz N2 sobre N1, né? E calculei os menos 10, tá? Posso inverter também. Se eu fizer N1 sobre N2, é A, tá? Ou seja, matematicamente falando, a equação, vou fazer um parênteses aqui, só para mostrar isso aqui, ó. A equação certinha é essa daqui, tá? Menos N2 sobre N1 igual a menos 1 sobre A. Só que se a gente inverter matematicamente, tá? A gente sabe que N1 sobre N2 é igual a A, tá? Essa é uma opção também. A equação oficial é essa, mas se vocês quiserem usar na prática, essa daqui é mais fácil. N1 sobre N2 é igual à minha relação de transformação, tá? Mas é interessante eu saber ela para eu conseguir calcular a tensão de saída, tá? Nesse caso, dá 10, dá um valor exato, então é tranquilo de calcular. Aí eu pergunto para vocês, né? Para saber, sabendo que a relação de número de espiras é 10, para saber a tensão de saída, vocês vão pegar o 110 e multiplicar por 10 ou dividir por 10? Não entendi, repete, professora. Bom, para saber a relação do número de espiras, vocês fazem de cabeça. N1 sobre N2, deu 10, tá? Tá. Com a relação de transformação, que é a mesma coisa que a relação do número de espiras, eu consigo calcular a tensão de saída, não consigo? Sim. A minha tensão de entrada é 110. A minha tensão de saída é algo que envolve essa minha relação de transformação. É 10, né? Mas eu pego o 110 e multiplico por 10 ou divido por 10? Divide por 10. Por que divide por 10? Porque se eu pegar V1, que é 110, dividido por V2 igual a 10, eu faço uma regra de 3 e eu vou achar que 10 V2 é igual a 110.
Se 10 está multiplicando V2, jogo para o outro lado dividindo, divido 110 por 10. Isso, tá? Só que o que tu fez involuntariamente? Tu usou a equação que a gente viu. Vocês Sim. não têm anotado aí E1 igual a E2 igual... Opa, falhou aí. Igual a V1. Ah, tá difícil meu mouse. V1 igual a V2 igual a N1, N2 igual a... Vocês não têm essa equação aqui anotada? Sim. Tá? Então, é interessante ter sempre essa equação aqui, porque às vezes eu não lembro se eu multiplico ou se eu divido, tá? Então, com ela eu consigo fazer. Eu quero saber a minha tensão, né, de saída. Então, deixa eu aumentar a tela aqui para nós. Aqui. Tá? Quero saber a minha tensão de saída. Eu uso sempre esta equação aqui, tá? Quero trabalhar com quem? Com tensão. Quero descobrir tensão. Então, o E eu não vou usar. O N eu também não vou usar. Eu quero saber tensão. E aí eu posso usar essa equação, ó. V1 sobre V2 é igual a A. Vocês não acabaram de calcular o A? Não vale 10? Quanto vale V1? 110. E V2 é o que eu quero descobrir. Tá? Então, quero descobrir V2, está desse lado dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. 110 dividido por 10 igual a V2. Corto 0 com 0. Eu sei que V2 igual a 11, tá? 11 volts. Por que que é bacana ter essa equação aqui, ó? Porque às vezes a gente não sabe qual é a que a gente divide, qual é a que a gente multiplica. Então, essa equação aqui é interessante a gente ter. N1 sobre N2 é igual à minha relação de transformação. V1 sobre V2 também é igual à minha relação de transformação, tá? Como vocês falaram, eu sempre vou dividir um número de espiras pela outra, mas faz diferença se eu divido N1 por N2 ou N2 por N1, tá? Porque depois eu tenho que saber se eu vou multiplicar ou dividir, né, esse valor pela tensão, para saber a tensão de saída. Entenderam? Ô, professora, a relação ali de espiras, ela é 10 vezes maior ou ela é o 10 voltas, 10 espiras a menos? Depende do que tu for analisar, ó. Por que depende? Depende literalmente do como a gente fala, ó. N1 sobre N2 é igual a A, tá? Mas o meu A vale 10. Então, meu A vale 10. Então, vou botar aqui, ó, no lugar de A, 10. Se eu separar o N aqui, deixar N1 é igual a 10 N2, o que eu estou dizendo com isso? Que o meu N1 é 10 vezes maior que o meu N2. Só que se eu disser isso, não é a mesma coisa que eu disser o N2 é 10 vezes menor que N1? Sim, não, entendi agora. Tá? Então, por isso que é interessante a gente ter equação, porque vou dividir uma pela outra. Tudo bem, tu vai ter uma relação de 10. Só que aí tu não sabe falar essa relação. Tu não sabe se N1 é 10 vezes maior que N2 ou se N1 é 10 vezes menor que N2. E faz diferença, né? A relação é a mesma, mas quem é maior que quem? Então, por isso que é interessante eu ter essa equaçãozinha aqui. Na prática, eu quase nunca uso essa parte aqui, ó, o E1 e E2, porque eu não uso o E. Eu trabalho com os valores de V, tensão mesmo, tensão real. Mas V1 sobre V2 igual a N1 sobre N2 igual a A
é bacana eu saber para eu poder calcular na hora qual número de espiras que é maior que o outro. Se entra uma tensão de tanto e eu sei o meu número de espiras, eu consigo calcular minha tensão de saída. Ficou entendido, pessoal? Tá? Claro. Então, a parte de calcular ali é bem fácil. É uma pela outra. Eu só tenho que ficar atenta a quem por quem, né? Para saber quem é maior que quem. O quanto eu sempre calculo. Agora, quem é maior que quem, que eu me atento ali aos valores de 1 e de 2. Todo mundo anotou? Eu sim. Ok, professor. Todo mundo ok? Então tá. Vou fazer assim, ó. Tá? Não se preocupem com o enunciado, tá? Com o enunciado eu vou... Essa daqui é pra gente só discutir. O enunciado tá no material de vocês, tá? Depois podem copiar com calma, não tem problema. Tá? Essa daqui é uma de múltipla escolha. O primário de um transformador alimentado por uma corrente alternada tem mais espiras do que o secundário. Nesse caso, comparando o primário com o secundário, a diferença de potencial é a mesma e a corrente elétrica é contínua. A diferença de potencial é a mesma e a corrente elétrica é alternada. Opção C, a diferença de potencial é menor e a corrente elétrica é alternada. A diferença de potencial é maior e a corrente elétrica é alternada. Ou a diferença de potencial é maior e a corrente elétrica é contínua. Palpites? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Letra C. Letra C. Eu acho que é C também, professor. Eu também. Por que vocês acham que é C? Eu acho que é a D. Pra mim é a E. Vou fazer uma tabelinha. Quantos votaram na B, quantos votaram na C? Tá. Pra mim isso aí vai ser um transformador de celular ligado na corrente elétrica. Primeiro, gente, tá falando da diferença de potencial. O que a gente viu sobre potencial, sobre potência elétrica? O que vocês têm aí de equação que envolve potência? E igual a V vezes I. Tá? Mas eu também não tenho que P2 é igual a menos P1. Sim. A potência, tá? Entre o primário e o secundário é sempre a mesma, gente, tá? Sempre a mesma. Claro que vai ter uma relação, né? Com o que joga a potência? São valores de tensão e corrente, vão ser proporcionais. Mas a potência do primário e do secundário vão ser sempre a mesma, tá? O que alterna é a tensão e a corrente de cada lado, mas a potência é a mesma.
Um é um sinal positivo e o outro é sinal negativo. É só para dizer que a entrada de um é positiva e a entrada do outro é negativa. Mas a potência é a mesma no primeiro e no segundo, tá? Sabendo que é a mesma, então só sobra duas opções, A e B. Sobre corrente elétrica, a corrente é contínua ou alternada? Alternada. Alternada, tá? Tanto no primário quanto no secundário, a corrente é alternada, tá? No primário, por que é alternada? Para eu ter uma variação do fluxo magnético, tá? A corrente 2, ela não é a induzida? Ela não se criou pelo fluxo magnético? Sim. Né? Como é que ela foi criada? A partir do fluxo magnético. O fluxo aumenta e diminui, aumenta e diminui. Então, ela se cria também de forma alternada. Ela se cria, aumenta e desce, aumenta e desce, aumenta e desce. Então, a potência do primário e do secundário são a mesma e a corrente elétrica é alternada. Beleza? Tá, mas tem alguns casos que a gente consegue botar ela contínua na saída, não, professora? Sim, mas aí tu bota um transformador, né, para transformar a corrente alternada em contínua. Aí tu bota um outro equipamento, tá, para pegar a corrente alternada e transformar em contínua. Se não tiver nada, né, naturalmente ela sai alternada. Se tu precisar de corrente contínua, aí tu pode ter um equipamento Retificador? para ela contínua. Mas se não tiver nada, ela sai alternada. Por exemplo, transformador de casa, que a gente bota de 110 para 220. Sai o quê? Alternada? A gente não usa Claro. corrente alternada nas tomadas? É, mas um de celular ele já parte para contínua, né? Tá, mas aí o equipamento, o carregador do celular, ele pega de alternada e transforma para contínua. Mas a corrente que a gente usa nas tomadas de casa para ligar os nossos objetos são alternadas. Os aparelhos que usam contínua, aí tem que transformar para contínua. Mas naturalmente, né? Só o transformador sai alternado. Última, mas não menos importante. Aqui, a tensão elétrica fornecida pelas empresas energéticas de alguns estados no Brasil é 220. Porém, muitos aparelhos domésticos trabalham com tensões bem inferiores e já possuem transformadores integrados. Supondo que um aparelho funcione com uma tensão de 20 volts e possua um transformador integrado com 1.500 espiras no enrolamento primário, quantas espiras são necessárias no enrolamento secundário para que a tensão não supere esses 20 volts? Então, faz uma relação. Deixa eu desligar aqui. Faz uma relação de tensão com espiras, né? Nós sabemos, então, que N1 sobre N2 é igual a V1 sobre V2, certo? Na nossa equação, né, tem E1 sobre E2, V1 sobre V2, N1 sobre N2 igual a A. Eu sempre uso duas igualdades que me interessam. Nesse caso, eu tenho, né, tensões e quero saber o número de espiras. Então, eu vou usar a igualdade que tem número de espiras, N1 sobre N2, e a igualdade que tem V1 sobre V2, tá? Sei que meu N1 vale 1.500, né? Ele me falou. Saiu aqui. Meu N1 é 1.500.
N2 é o que eu quero descobrir. Meu V1, né? A minha tensão de entrada é os meus 220 volts. E a minha tensão de saída é 20. Vou resolver. 1.500 dividido por N2. Quanto dá 220 dividido por 20? onze. 11. N1 está aqui embaixo dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. O 11 vai estar multiplicando, então passa dividindo. Só vou inverter ali os meus valores. 1.500 dividido por 11 igual a N2. 1.500 dividido por 11, eu acho N2 igual a, eu achei 137 espiras. Acharam esse valor comigo? Eu achei 136,36. 136,36. Tá, então eu devo ter arredondado, né? Aliás, arredondei errado, né? Se eu calculei isso mesmo, eu fiz rapidinho aqui. Se eu calculei e deu 136,7, eu tenho que arredondar para 136, né? Essa regra de arredondar, ela não serve para tudo, né, gente? Se a gente pensar em um objeto, como por exemplo as espiras, 136,7, eu tenho como ter 0,7 espiras? Não, né? Então, quando eu tenho objetos, eu arredondo para menos, para valores inteiros. Eu achei que eu tinha achado 137 inteiro. Mais alguém achou 136? Sim, também achei o mesmo valor do Francisco. Então, 136, tá? Em espiras, temos que arredondar para menos, né? Mesma coisa que a gente fizer o cálculo com pessoas. 24,5 pessoas. Até pode servir, posso eu ser a meia pessoa, né? Todo mundo achou esse valor, então? Sim. 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 Não, vocês já estavam acostumados pessoalmente, né? Aí entendo a minha situação com a turma online que eu nem conheço ainda, começou online, que eu falava e ninguém falava nada. E eu, gente, não vou continuar, vocês vão ter que começar com sim, não. Agora eles já estão no ritmo. No início foi difícil. É diferente, gente. É diferente. Bom, feito então. Deixa eu conferir os nomes de vocês, ver se eu anotei todo mundo, tá? Só o Giovanni que me avisou aqui que saiu, mas eu anotei o nome dele. Estando tudo ok, encerramos por hoje. Eu anotei Marcelo, Eduardo, Nicolas, o Isaac, os 2 Lucas, Francisco, Vinícius, Luiz e Everton. Faltou alguém? Rogério. Não, ok. Rogério. Anotei, ó. Rogério. Bom, anotado então. Amanhã continuamos, gente. Boa noite. Fiquem com Deus aí. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.